E o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale como prova real. Mas há outro que dá testemunho em meu nome. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é válido. João, foi para ele que enviaram mensageiros, e ele deu testemunho da verdade. Eu não preciso do testemunho de um homem, mas eu falo isso para que todos vocês sejam salvos. João era como uma lâmpada que estava acesa e iluminava. E vocês quiseram se alegrar com sua luz. Mas eu tenho outro testemunho em meu nome, que é bem maior que o testemunho de João. O que eu faço são as obras que meu Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim. Elas testemunham mostrando que quem me enviou foi meu Pai. E o Pai que me enviou também deu testemunho a meu favor. Nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua face. Assim a palavra dele não permanece em vós. Não acreditam naquele que ele enviou. Estudam as Escrituras pensando que vão achar nelas a vida eterna. No entanto, elas dão testemunho de mim. Mas não querem vir a mim para ter a vida eterna. Claríssimo aí, amadinha. Excelente. Agora você repara, amado, isso no Evangelho de João e todos os evangelhos é bem explícito, ele fala para o sistema religioso. Com certeza. Ele não está falando para o povo comum da sociedade, ele está falando para os líderes religiosos. E ele diz aquela frase característica e usadíssima em João, que eles usam para falar outra coisa, o processo religioso. Quando o Salvador fala, examinar as Escrituras. Está mandando você ler as Escrituras. Não, é para ler realmente. Sim, é para Mas ler. eles falam isso nesse contexto para não explicar a verdade. Que o criado do Salvador estava dando uma bronca neles. Vocês examinam as Escrituras, né? Vocês ficam lendo aí na Bíblia, tá certo? Porque vocês julgam que a Bíblia contém nela a vida eterna. E ela mesmo é que testifica de mim. Mas de mim quem? De Jesus? Não. Não é de Mitra. Não é daquele que diz para você louvar a ele. É daquele que diz, eu não aceito louvores de homens. Se quer adorar o Pai, adore em espírito. Porque o Pai é espírito. É isso que ele falou agora há pouco para a mulher no poço. Ele não muda a dialética dele. É a mesma. É a mesma. Ele fala agora aqui, depois ali, ele vai complementar e falar algo que é do mesmo jeito. E não o contrário. Tanto que nessa passagem de João, quando nós formos ler o Evangelho, nós vamos ver que vamos mostrar que não tem contradição. Quando ele diz, se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é válido. Depois, antes. Não, ele fala que não é válido. Antes não é válido. Depois ele fala, meu testemunho é válido. Sim. Então, quer dizer, parece que eles contradizem, mas nós vamos ler depois, outra hora, para ver os detalhes. É essa passagem que está aí. Ele está falando isso tudo, meu amado, tenha na sua mente. Não é para você, nem para mim. Nós temos que perceber o que ele fala e entender qual a característica dele, a índole dele, tá certo? O jeito dele ser. Mas agora, neste momento, a verdade é essa. Ele está falando para os líderes religiosos. Eu vou voltar aqui um pedacinho, amadinha, para poder a gente mostrar de novo ele falando. Vocês examinam a Escritura porque vocês acham que nela tem a vida eterna. Falando para os líderes religiosos. Mas ela mesmo testifica de mim, mas vocês não querem vir a mim, não querem nada comigo, não querem até matar ele. É o contrário. Vamos lá. Não acreditam naquele que ele enviou, estudam as Escrituras pensando que vão achar nelas a vida eterna. No entanto, elas dão testemunho de mim. Mas não querem vir a mim para ter a vida eterna. Eu não aceito elogio dos homens, pois eu já os conheço muito bem. Viu, amada? Amada, o Salvador falou elogio porque é a versão americana traduzida para o português, mas na Escritura eu não aceito louvores dos homens. Amada, se o Salvador falou que não aceita louvores dos homens, ele está brincando? Não. Ele está mentindo? Então, amado, é porque não é para fazer louvores a ele. Ele não pede isso. Ele diz apenas para a gente numa orientação, como deu para aquela mulher do poço de Samaria, né? Dizendo, olha, se você quer adorar ao Pai, adore em espírito. Porque a mulher perguntou, como eu devo adorar? Não é verdade? Sim. Então ele falou, em espírito. Por quê? Porque o Pai é espírito. E assim é importante que quem o adore em espírito. Adorando em espírito está adorando de verdade. E a estes adoradores que o Pai procura, são poucos, ele busca. Então é que ele fala estes, né? Estes, separou. É igual quando Shaul fala, este que vos anuncio não habita em templo feito mão de homens, nem requer nada de nossas mãos. Este.
Separou. Então, estes adoradores adoram em espírito. Adorar em espírito é como? É como Shaul explicou na carta aos Romanos. O Criador que eu adoro em meu espírito. Não é verdade, amado? Quando ele escreveu também a Filipenses, ele fala a mesma coisa. A quem presta um culto no espírito, né? Aí botaram na Bíblia Feira de Almeida um culto racional. Né? Porque, na verdade, amada, o racional é no entendimento, é no espírito mesmo. Mas quando coloca racional, o pastor vai ler agora, fala que racional é coisa que você está fazendo e sabe o que está fazendo. Que não é aleatório, é de raciocínio, de você saber, ó, isso aqui é um copo d'água, eu tenho certeza. Então agora eu estou adorando a ele, eu tenho certeza. Entende? É para puxar para esse lado. Mesmo, Mas não é esse. Porque uma tradução feita de um jeitinho um pouquinho diferente já dá margem para isso. Se ali estivesse em espírito ou no entendimento, estava próximo do original. Mas racional já está mais próximo do que o pastor quer mentir. Dizendo que racional é você ter certeza do que você está fazendo e o que você está fazendo. E tá certo. É isso. Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho, que aqui nós temos que ver assim mesmo. Sabe? Aos pouquinhos. Mas não querem vir a mim para ter a vida eterna. Eu não aceito o elogio dos homens, pois eu já os conheço muito bem. E eu sei que o amor de Deus não está dentro de vós. Eu vim em nome do meu Pai, mas não quiseram me receber. Mas se outro vem em seu próprio nome, o receberão. Amada, ele veio no nome do Pai dele. O nome dele, Yahushua. Eu vim no nome do Criador salva. Certo. Mas não quiseram receber. Se outro vier no seu próprio nome, Jesus, você certamente receberá. Isso não é um esculacho apenas, é uma profecia, porque isso aconteceu. Tá certo? Ele veio no nome do pai dele. Qual é o nome dele? Yahushua. Se você for para o atual hebreu, né, que é o blasfemado, que se misturou com o inimigo, com a Síria, vai para Yeshua. Mas o significado é o mesmo. Porque tem Shua no final. Tem Shua, salva. Então, quando você vê Yeshua, porque esse o protestante aceita mais do que Yahushua. Esse já está blasfemado pelos inimigos da Síria, que se ajuntaram e deu influência na língua. Tá certo? Mas o significado é o mesmo. Do Pai, o Criador do céu e da terra, salva. Então, o Salvador veio no nome do Pai dele. O Pai salva. E vocês não aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, Jesus, é nome de quem, amada? É de alguém. Mitra, Deus Sol, Hélios, Apolo, qualquer um da mitologia. Tá certo? Mas não é o nome do Pai. Jesus não tem aí o G que sendo uma coisa e o SUS outra. Jesus. Não tem. Até porque não era nem Jesus, era Jesus. Né? Aí recentemente virou Jesus. Mas era Jesus, muito tempo foi Jesus, nome grego. Depois, muito para cá, que veio a ser Jesus. Então, quando o Salvador fala aí, eu vim no nome do meu Pai, eu vim no nome de Yahu salva, vamos dizer assim, ou o Criador salva, se você quer entender, porque vai dar no meu, o Altíssimo salva, né? O Eterno salva. Vocês não aceitaram, mas se outro vir no seu próprio nome, vocês aceitarão. E não é o que ocorreu? Tá certo? Nome próprio não se traduz, é Jesus, esse nome novo, é outro, não é aquele. As pessoas aceitam. Jesus Amada, é Jesus, Yahushua é Yahushua. Yahushua. Quando a pessoa fala assim, aceita Jesus, o que ela está falando, na verdade, é colaborar com o que foi dito aí, neste momento que nós vemos agora. Se outro vier em seu próprio nome, vocês aceitam. Então agora fala-se assim, aceite Jesus. Entende? Aceita Jesus na minha igreja. Na minha igreja as pessoas aceitam Jesus. Se vierem outro nome, vocês aceitam. Estão aceitando Jesus. Até hoje. É a profecia que o Salvador fez, mas parece que as pessoas não enxergam, não querem enxergar. A pessoa parece que quer continuar mesmo morto, não quer ouvir a voz dele e acordar espiritualmente. Isso mesmo. Tá certo, amada? Certo. Se não fosse assim, ele não teria dito dessa forma. Quando ele diz, eu vim no nome do meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier no seu próprio nome, vocês vão aceitar. Esse outro veio no seu próprio nome. Até agora, nós estamos aqui neste momento, certamente, em todos os lugares do mundo vai ter uma pessoa aceitando esse nome. É verdade. Que essa pessoa veio no seu próprio nome. Gostam de receber elogios uns dos outros.
mas não buscam a glória que vem do Deus único. Não mudou nada, até hoje. Os camaradas adoram elogios, por isso se vestem bem, se sentam na frente e ficam melhores dispostos. Aí não precisa nem de comentar. Né? Como poderão acreditar? Não pensem, entretanto, que serei eu quem vai acusá-los. Agora veja bem, amada. Nós estamos aqui vendo ele falar isso e o filme está retratando muito bem para o sistema religioso. Vai ler na escritura que você vai ver que é exatamente isso. A maioria dos ensinamentos que o processo religioso dá do Salvador e diz respeito que ele está falando de você é mentira. Ele está falando do sistema religioso. É claro que nós pegamos isso como uma verdade, um exemplo para poder fazer da forma que ele está falando para fazer e não como ele está falando para não fazer. Isso é certo que a gente tem que fazer isso. Mas é bom ter a consciência de que ele não está falando para o cidadão comum da sociedade. Ele está falando para os religiosos, líderes da sua época, seus inimigos, aqueles que o mataram, aqueles que compraram por 30 moedas de prata a Judas, aqueles que pagaram altas somas aos soldados romanos para ocultar o corpo dele e dizer uma história mentirosa na cidade de que os discípulos deles o haviam roubado e não dizer a verdade que ele havia ressuscitado. É desses que ele está aqui falando e é para essas pessoas. É só você observar bem na imagem que está aparecendo aí. Mas não quiseram me receber. Mas se outro vem em seu próprio nome, o receberão. Gostam de receber elogios uns dos outros, mas não buscam a glória que vem do Deus único. Amada, buscam a glória ainda hoje da fada madrinha do gênio da lâmpada. Certo. Tá certo? De entidades, vamos dizer assim, mas não do Criador do céu e da terra. Porque Jesus que está hoje aí, que eles falam nele, e o Deus que está aí, que eles falam nele, não tem as características do Yahushua, do Salvador que morreu por nós, e nem do Criador do céu e da terra. Tem as características de entidades que dão as coisas para as pessoas. Que eles pedem, esse Deus deles dá. Certo. Tá certo? Então não buscam a glória do Criador único, o que criou o céu e a terra. Aquele que Shaul muito bem disse dele, este não habita em templo feito por mãos humanas, este não requer nada das nossas. Como poderão acreditar? Não pensem, entretanto, que serei eu quem vai acusá-los diante do Pai. É Moisés. Nele põe suas esperanças, pois é ele quem irá acusá-los. Quem serve a lei de Moisés, quem frequenta esses locais, quem fica obedecendo esses preceitos de homens, quem fica atrás das coisas físicas, como era a lei da carne, a lei de Moisés, não cuide que será julgado pelo Salvador. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. É assim que está na Escritura. Se acreditassem mesmo em Moisés, também creriam em mim, porque foi sobre mim que ele escreveu. Essa aí é demais, né, amada? E você vê que o rolinho, amada, da Bíblia aqui na época, né, que era a escritura deles, na época, ficava só com eles.